Nosso bom dia aos nossos queridos irmãos. Eu devo dizer que eu me sinto muito feliz por estar aqui nessa manhã. Amém. A gente ficou muito tempo isolado. Essa era a recomendação. E nós procuramos segui-la mais ou menos na risca. E estivemos, mas foi um período não muito bom. Mas graças a Deus, já tomei a segunda dose eu tive, não sei se sorte ou não, mas de qualquer forma eu recebi uma vacina que é a AstraZeneca. Vocês sabem que são 3 meses depois da primeira dose para receber a segunda, né? Amém. E eu recebi agora a segunda, nem aguardei as 2 semanas que recomendam para que haja maior quantidade de formação de anticorpos. Mas estamos aqui, graças a Deus. Amém. Tá? Amém. Sentindo muita falta dos irmãos, muita falta de estar aqui na igreja, mas hoje estamos novamente aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. Amém. Bom, nós vamos, nesta manhã, continuar o estudo da lição que nós estamos fazendo durante todo esse trimestre, estamos praticamente terminando. E nós estudamos sobre o quê? Aliança. Essa aliança ela foi reformulada, quer dizer, ela foi confirmada, dada a Adão lá no Éden, a Noé, não é isso? Ao povo de Israel. Nós temos a velha e a nova, a antiga e a nova aliança. A diferença entre a antiga e a nova? Não. Eu acho que a única diferença que nós encontramos é a mesma. É que uma foi ratificada com o quê? A primeira foi ratificada com Sacrifício de cordeiro. sacrifício de quê? Cordeiro. Sangue de animais. cordeiro. E a outra, a nova aliança, foi o quê? Ratificada com o sangue de quem? De Cristo. De Cristo. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a fé da aliança. O verso áureo diz o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá o quê? Pela fé. Alguém pode ser justificado pela lei? Não. Há uma diferença, irmãos, entre justificação e santificação. Na justificação, você não precisa ter guardado os mandamentos, guardado o sábado. Não, Deus justifica se você aceita, tem fé no sacrifício de Cristo, confessa os seus pecados, você é imediatamente o quê? Justificado. Justificação é uma obra instantânea na vida do crente. Agora, a santificação é diferente, é uma obra de quê? Da vida toda. É a obra da vida toda. Enquanto nós vivemos, nós vamos cada vez nos santificando, subindo na escala que dá santificação. Muito bem. Domingo nos fala sobre os reflexos do Calvário. O modo de salvação, às vezes quando a gente estuda o Antigo Testamento, parece que a gente é levado um pouco a pensar que a salvação é pelo quê? Pelas obras, não é? Mas não é. A santificação não é pelas obras. Isso nós encontramos, se você abrir Abacuque 2:4, leia aí, quem tem a Bíblia aí, leia por favor, Abacuque 2:4, o que diz aí? Abacuque 2:4. Abacuque diz que nós somos. Acharam? Abacuque 2:4 é mais difícil de achar porque, como é um livro que está entre os profetas menores, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se nós formos para o livro de Romanos 1:17, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, não é? O que diz lá? Nós somos justificados o quê? O justo viverá pela quê? Pela fé também. O justo viverá pela fé.
Para isso nós devemos refletir um pouquinho sobre o Calvário. No Calvário, Cristo morreu para nos resgatar. Pode falar. Dá aqui o microfone para o Marcelo, por favor. Oi, irmão João. Fala. É importante nós analisarmos essa questão da fé, porque fé é totalmente diferente de crer, né? Crer é uma coisa, fé é outra. Por quê? Até os demônios creem. Eu achei muito bonito o que o pastor Reinaldo Siqueira falou ontem. Os demônios creem que Deus existe, Mas não. Os demônios creem. Os demônios creem que Deus criou todo o universo. Os demônios creem que Jesus realmente é Deus. Eles até disseram isso quando Jesus foi expulsar o demônio daquele jovem lá. Mas qual é a diferença da fé então? A fé não é apenas só crer, é crer também, mas é se submeter à vontade de Deus. Essa é a grande diferença. Porque os demônios, eles sabem que Deus existe. Muitos creem na existência de Deus, mas não se submetem à vontade de Deus. Então essa é a grande diferença. E quando nós falamos sobre a salvação pela fé, né, a salvação pela graça, na realidade nós somos salvos pela graça e somos justificados pela fé. A palavra de Deus deixa isso bastante claro para nós, né? Muito bem. O pastor Siqueira até disse o seguinte, que não tem nenhum demônio criacionista, Evolucionista, exatamente. Todos creem na criação. Todos creem na criação. Exatamente. Mas não submetem à vontade de Deus. Essa é a grande diferença. Exatamente. Eles não têm fé, eles apenas creem. Eles não têm fé. Porque fé é submeter à vontade de Deus. Eles não se submetem à vontade de Deus. Exatamente. Diz aqui que nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. Quer dizer, tudo que nós podemos fazer, toda a riqueza que nós temos, ela não nos faz o quê? Ela não é suficiente para redimir uma alma sequer. Uma alma sequer. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o que Cristo fez por nós na cruz, é como diz o apóstolo Paulo, pode ser que por alguém que seja muito bom, a gente possa até, ou uma pessoa possa até querer morrer no lugar dele. Mas Cristo morreu por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. Inimigos de Deus, nos afastamos de Deus, tornamos inimigos de Deus. Mas Cristo fez o quê? Deu a sua vida para nós. Na parte de segunda-feira fala sobre a aliança e o sacrifício. Pedro nos diz alguma coisa sobre isso, Pedro usa até um termo, para entender bem o plano da salvação, seria bom a gente entender dois conceitos que nós encontramos na Bíblia. Um é o de quê? Resgate. E outro é de substituição. Resgate. Pedro, quando está falando aqui sobre resgate, ele está se referindo a quê, irmãos? É interessante que ele está voltando lá no passado, quando alguém adquiria uma dívida com o outro, ele não tinha condições de pagar aquela dívida, então o que aconteceria? Ele era levado como escravo para que pudesse até pagar aquela dívida, ou se ele não tivesse condições de pagar, ele trabalharia até ele morrer, ou muitas vezes até os seus filhos, seus familiares viriam para ser escravos daquele que ele era credor, para que ele pudesse pagar a dívida. Mas o que acontecia? Se ele tivesse um parente que tivesse condições de pagar a sua dívida, o parente vinha, pagava aquela dívida e aquela pessoa então era livre daquela escravidão, livre daquela dívida. Ela era isenta daquela dívida pelo pagamento de um parente, de um terceiro que pagou aquela dívida por ele. Isso Pedro está se referindo lá no passado. Interessante, quando em 1972 eu tive o privilégio de trabalhar como missionário no Hospital do Congo, na África, em Angola, e eu conheci lá um obreiro, chamava-se Tacoma. Me lembro até hoje o nome desse obreiro, tem até a fotografia dele lá em casa ainda. A história dele é interessante. Os pioneiros que foram levar a mensagem adventista para Angola vieram da África do Sul e viajaram em carro de bois
dias e dias e dias, que é muito distante, irmãos. E chegaram a um lugar que chamava-se Lepe. Ali tinha uma administração do governo português, que era uma colônia, e eles quiseram estabelecer a obra ali, a missão do bom, onde eu trabalhei durante 2 anos. Lá tinha uma escola, tinha um hospital, e eles encontraram ali esse cidadão. As tribos, Angola tem vários povos, várias línguas diferentes, muitos povos totalmente diferentes, e muitos não se dão. E eles, naquele tempo, o governo português não tinha totalmente o domínio. Em 1923, as tribos, umas às vezes escravizavam as outras, e uma tribo atacou a tribo do Tacoma, matou os pais, tomou o gado, levou o gado e o levou como escravo. E ele trabalhava como escravo. E o governo português naquele tempo interferia nessa questão dele lá, muito no início. Então o Tacoma, ele conseguiu trabalhar escondido para alguém e conseguiu ganhar algum dinheiro, e ele pagou exatamente o seu resgate. Quando os pioneiros chegaram ali, ele ajudou os pioneiros a chegar com o que eles estavam transportando até ao lugar onde a missão hoje fica uns 17 quilômetros. E assim ele conheceu a verdade. Ele foi resgatado pelo que ele havia pagado, foi resgatado novamente porque ele aceitou a mensagem, resgatado pelo sangue de Cristo. Amém. Esse é o conceito que nós temos aqui da questão do resgate. Mas há também o conceito da substituição, não é isso? E foi isso que aconteceu. Sim. E esse é o verdadeiro, o que aconteceu conosco, o que aconteceu com o povo de Deus ao longo de toda a história, conosco ao longo de toda a história, porque nós não temos condições nenhuma de pagar o preço pelo nosso resgate. Exatamente. Porque qual era o preço? O salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Mas o que Paulo continua falando lá em Romanos 6, versículo 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados à morte, mas o que Jesus fez? Jesus veio e pagou o preço por nós, pagou o resgate por nós e nos resgatou do preço da morte, e por meio de Jesus agora nós temos o direito de viver eternamente. Exatamente. Cristo pagou. E a morte que Jesus morreu, qual foi? Qual foi? Morte eterna. Morte eterna. Morte eterna. Assim, por isso é que Jesus, Deus meu, porque ele me desamparaste, porque Jesus estava morrendo por nós para pagar o resgate da morte eterna. Isso é totalmente separado de Deus, sem mais nenhuma condição. É isso? Então, a morte eterna. Vamos um pouquinho mais adiante, nos fala sobre a fé do patriarca Abraão. Diz que Abraão creu, crer é ter fé, né? Abraão creu em Deus e isto foi o quê? Imputado. Como o quê? Como justiça. Mas a lição nos traz alguma coisa interessante aqui. Vamos na nota abaixo da pergunta 3. Diz assim: por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e obediência. Às vezes ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. Vocês já estudaram um pouquinho a vida de Abraão? No capítulo 12, Deus disse para ele que ele seria uma grande nação, que ele teria um filho, ele não tinha descendência nenhuma. No capítulo 16, nós vamos encontrar Abraão dizendo o seguinte: eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser quem? O Damasceno Eliezer. Damasceno. Mais na frente nós encontramos de novo Abraão. Não tinha filhos, esperou, aí teve um filho com quem? Agar. Com Agar. Totalmente fora do plano de Deus. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu me animo. Porque mesmo aqueles que serão salvos, que Deus mostrou fé, que eles tinham fé, eles também o quê? Fracassaram como nós. Isso nos dá esperança, não dá? Nos dá certeza. Nós voltarmos para Cristo, logicamente, continuarmos no caminho,
fazendo a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus nos aceita. Ô irmão João, e essa história aqui de Abraão com Agar, que é bastante conhecida por todos nós, o nascimento de Ismael aqui representa a salvação pelas obras. Sim. É quando nós deixamos de crer em Deus, quando nós achamos que o sacrifício de Cristo não é o suficiente, e agora nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisinha para nós conseguirmos a salvação. Abraão achou que precisava fazer alguma coisa para que o plano de Deus pudesse se cumprir na vida dele. E o que aconteceu foi um fracasso, não deu certo. O plano dele não deu certo, o plano dele de Sara não deu certo, porque não é isso que Deus estava prometendo para ele. Exatamente. Então aí, Abraão ele não era perfeito, mas se tornou perfeito pela justiça de Cristo imputada a ele. Exatamente. Meus irmãos, a Bíblia diz que... Sim, pode falar. Irmão, pode falar. Já tá. Tem duas situações implícitas aí. Deus tem a obrigação de nos salvar. Nós somos salvos pelas nossas obras. Deus tem a obrigação de nos salvar? Não. Irmãos, nós não somos salvos nem pela fé, justificados, vamos dizer. Nós não somos justificados nem pelas obras, nós não somos justificados nem pela fé. E eu vou explicar. Abra a sua lição lá na sexta-feira. Eu vou ler aqui para vocês entenderem isso. Diz o seguinte: abriram? A única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Aí vem a explicação. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso de quem? Do homem. E Deus recebe, perdoa e justifica a pessoa arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e a ama tal qual ao seu Filho. Quem é que nos justifica? É Deus. É Deus. Agora, o que é a fé? É a mão que faz com que nós alcancemos essa justiça. Amém. Tá? Deu para entender? Eu gostei muito de uma experiência que eu vi ontem, justamente do que o senhor está falando a respeito da fé. É como comparando uma corda. A corda ela tem várias utilidades. Se uma pessoa caiu no buraco, você vai jogar a corda e vai resgatar aquela pessoa lá do buraco. Se um carro atolou, você vai amarrar aquela corda no carro e outro carro ou um trator vai tirar aquele carro lá do atoleiro. Mas quem resgatou aquele carro? Foi a corda ou foi o carro? Quem puxou? Então quer dizer, se a força foi o carro. Quem tirou aquela pessoa do buraco? Foi a corda ou foi aquele que estava puxando a pessoa? Então esse é o papel da fé. A fé ela é apenas um instrumento que vai nos ligar a Deus, mas quem vai nos justificar é Deus. Exatamente. Então deu para entender aí, né? Somos salvos, quem nos justifica realmente é Deus, mas através da fé é a maneira como nós vamos chegar a obter essa edificação. E se nós entendermos isso, irmãos, nós não vamos cair nem para o legalismo, que é obedecer à lei para ser salvo, nem pelo liberalismo, né? Que Deus fez tudo, Jesus fez tudo, não tem que fazer nada, é só esperar. E talvez nem pelo perfeccionalismo. A pessoa quer ser perfeita para ser salva. Porque é Cristo que fez tudo por nós. E através dele é que nós vamos obter a nossa salvação. Amém. E há aí uma verdadeira harmonia realmente entre fé e obras, né? As obras, o que elas provam? Vai provar. Eu disse, você tem fé em Deus. Como é que você prova isso? Eu gosto muito da experiência que já li depois 2 vezes, um pouquinho diferente. Vocês conhecem essas pessoas que fazem acrobacias, esse que atravessa um cabo de aço, né? Então, essa ilustração, sempre tem comigo essa ilustração, eu já li de maneira diferente também em outras situações, um pouquinho diferente. Mas é o seguinte, o indivíduo ia atravessar lá as cataratas de Niágara. Estendeu-se aquele cabo de aço, né? E eles iam atravessar. E a multidão ali,
fica até lá nessas cataratas, mais ou menos como a Foz do Iguaçu, grande, mas é mais parecida com a nossa aqui. E a multidão esperando lá para ver se ele iria atravessar ou não. E ele atravessou, aplaudiu, chegou do outro lado. Ele perguntou o seguinte, a multidão: vocês creem que eu atravesso isso aqui agora para o outro lado, empurrando um carrinho de mão? Ah, todo mundo crê. Então entre aqui no carrinho. Quem é que entrou? Né? Então, como é que você prova que você tem fé? É por obras. Não adianta. Obedecendo, né? Obedecendo, exatamente. Abraão, Exatamente. mesmo sem compreender, né? Abraão não estava compreendendo nada, mas ele obedeceu. Ele sai, né? É, Ele sai. Deus chama para ele sair, ele sai. Deus chama para ele oferecer o filho, ele vai oferecer. Exatamente. Então, diferente, aí entra, por isso que aqui chama Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído. É interessante que essa palavra imputado quer dizer atribuir a alguém. Então foi atribuído a Abraão a justiça de Cristo. Não era a justiça de Abraão, foi atribuída a Abraão, foi dado a Abraão então a justiça de Cristo. Deus apresenta a justiça de Cristo no lugar da nossa. Certo? Então é isso. É atribuir a justiça. É imputada. A justiça é imputada. Muito bem, vamos para a parte final, que fala sobre descansando nas promessas de Deus. O Salmo 34, 8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se você se refugia no Senhor, você vai ser uma pessoa feliz. Amém. Refugiar em Deus. Provar e vede que o Senhor é bom. Jesus também diz uma coisa: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. O meu jugo é o quê? É suave. O que é jugo? Eu não sei. Eu quando pequeno, eu me criei bem no interior. E eu me lembro que meus pais tinham uma junta de bois e você tinha que colocar neles o quê? Uma canga, um jugo, para eles carregarem juntos, né? Puxarem juntos. Ou tinha carro de boi naquele tempo, não tinha quase carro como nós temos hoje, né? E as pessoas levavam seus produtos, era puxado por bois, canga, jugo, puxar o jugo. Jesus está dizendo que o jugo dele é muito mais suave do que o jugo deste mundo. O jugo de Cristo é suave. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos ter fé suficiente. Mas veja só, existe a fé que produz alguma coisa, existe a fé viva, existe a fé o quê? Que dois tipos de fé nós temos, irmãos? A fé morta. O que é a fé morta? O apóstolo, o Tiago diz lá em Tiago 2,17, diz o quê? A fé sem as obras, ela é o quê? Morta. E as obras sem a fé também é morta. Então, irmãos, fé, eu tenho que provar isso, submetendo à vontade de Deus, guardando os seus mandamentos. É a única maneira de nós mostrarmos que a nossa fé é uma fé viva. Amém. Uma fé viva. Que Deus esteja conosco, nos ajudando para que a nossa fé possa ser uma fé viva e que um dia nós possamos estar resgatados lá no seu reino. Que Deus nos abençoe. Amém.